Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Boa noite. Coloquem um joinha pra mim se vocês estiverem me ouvindo, por favor. Maravilha, obrigada. Boa noite, Rafa. Boa noite, Franco. Doutor Marcelo Passetti. O senhor não acabou não me falando se é Pazetti ou se é Passetti, mas eu vou chamá-lo agora e o senhor vai me esclarecer. Oi, doutor. E aí, doutor André, tudo bem? Tudo bem? Marcelo Passetti ou Pazetti? Tu sabe que eu tirei uma vez essa dúvida. O meu avô sempre disse que era Pazete, né? E aí eu tirei uma dúvida Pazetti. uma vez com um professor de italiano, como é que era a pronúncia, né? Ele era italianão mesmo, da Gema. E ele me disse, é Pazete. Pazetti. Maravilha. Tudo bem? Tudo Prazer. ótimo. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Eu Maravilha. não estou lhe ouvindo. Não está me ouvindo? Agora eu ouvi. Tem um delayzinho aí. Bom, deve ser a internet. Mas tomara que não dê. Vai dar tudo certo. É. Vamos começar? Vamos Perder tempo. Tem começar? muita coisa para tratar. Vamos? Vamos. Fico muito feliz pelo convite aí. E é um tema que é muito caro para mim. Gosto muito. É, para mim também. Eu gosto muito desse tema. Acho que é muito importante. E vamos tratá-lo então. Vamos lá. Pessoal, Dr. Pazetti, mestre em Fundamentos Constitucionais em Direito Público e Privado pela PUC do Rio Grande do Sul, é especialista em Direito do Estado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, MBA em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, MBA em Direito da Empresa e da Economia pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em Pessoal pela PUC do Rio Grande do Sul, graduado em Ciências Jurídicas Digitais, BRA, pós-graduação em Direito, certificação em DPO pela CESP do Rio Grande do Sul e certificado em Gestão de Riscos pela... Então, hoje a gente está começando uma live da Comissão Nacional das Agraristas, da UBAL. Eu tenho um enorme prazer de tê-lo aqui conosco. E nós poderíamos começar falando sobre o compliance, compliance, certo? Certo. Antes de iniciar, Andréia, doutora Andréia, eu queria falar aí para as pessoas que estão nos assistindo que se conseguirem segurar até o final da live, eu vou trazer os benefícios, os mais pontuais benefícios do compliance no agronegócio e também vamos sortear um livro, o meu livro, Direito, Inteligência Artificial aplicada ao Direito Tributário, que é o meu livro, a minha dissertação de mestrado pela PUC, onde eu trato aqui sistemas especialistas. Eu acabei criando um sistema especialista legal de classificação de riscos no compliance do agronegócio, utilizando todo o quiz, o questionário que se faz no selo mais integridade do mapa, na premiação, e ali a gente faz uma análise de como a empresa está adequada ou não a participar desse programa, dessa certificação do mapa. Então, as pessoas que permanecerem aí conosco e mandarem uma mensagem no final para a conta da Comissão Nacional da Mulher Agrarista, da UBAL, vai estar recebendo e vai estar tendo a possibilidade de concorrer a esse livro aí, que eu vou estar disponibilizando aí no final da live.
Mas tem um detalhe muito importante que a gente só vai falar no final, né, doutor Marcelo? Ou você já vai falar agora? Qual que é a condição para ganhar esse livro? Vamos deixar para falar Não, no finalzinho, né? tem que ficar até o final da live e aí a condição nós vamos falar no final, ao final. Olha, olha, hein, pessoal. Se eu fosse vocês, ficavam. Eu sei o que que é, mas eu não conto. Vamos lá, então? Vamos lá. Fala um pouco para a gente sobre administração no agronegócio, para a gente poder entrar no tema do compliance após. Tá, então é muito importante que a gente possa entender um pouco sobre como funciona a administração no agronegócio e os seus ambientes, né? E tendo em vista que os produtores rurais brasileiros, eles têm uma competência na produção de alimentos e na preservação do meio ambiente muito eficiente. A nossa agropecuária, colhe sucessivos resultados na economia, né? Então, é importante que a gente entenda como que é esse ciclo no agronegócio, como funciona as cadeias produtivas, compreendendo desde a produção, a distribuição, insumos e principalmente a produção da agropecuária e a sua comercialização, que não, ela passa, além da comercialização de alimentos e fibras, ela tem toda uma energia envolvida por trás disso, o que gera uma economia para o Brasil em torno de 25% a 30% do PIB. Como eu já disse há algum tempo atrás, eu acredito que o PIB esse ano do país vai ser maior porque em decorrência da pandemia, porque o agronegócio é o único que não parou, que está funcionando sem parar. Então, é importante a gente entender como funciona essa cadeia produtiva agrícola, que ela se divide antes da porteira das fazendas, dentro das fazendas e o que ocorre depois, né? Então, o que é importante? Entender essa administração da empresa rural no ambiente interno. O que visa tratar no ambiente interno? As propriedades rurais, o desenvolvimento dos objetivos das famílias, como as empresas rurais, das pessoas que nelas trabalham, como ela pode se tornar mais eficiente, como ela pode utilizar fatores de produção, como terras, construções, benfeitorias. São infinitas situações para a gente conseguir agregar valor ao capital de giro e à mão de obra, criações, sistemas de produção, de compras e vendas. É uma forma de a gente buscar a estabilidade da renda com mitigar os riscos. É muito importante a gente entender essa cadeia interna da fazenda. E quando eu me referi antes da porteira das fazendas, que seria no ambiente externo, o que se caracteriza? Aí se caracteriza pelos insumos, pelos serviços indispensáveis da produção rural, a pesquisa científica tão importante que, infelizmente, o nosso país cortou verbas na pesquisa científica e hoje a gente vê como é importante nós termos uma produção científica, inclusive para tratar vírus inesperados que não são mapeados pelos governos, não é? Então, seria a extensão rural. Essa parte do ambiente externo seria uma extensão rural da fazenda, o que ocorre fora. Porque a fazenda ela tem que utilizar fertilizantes defensivos, corretivos. Quais são as sementes que ela pode usar? Os transgênicos, máquinas, equipamentos, né? O crédito rural, que é tão discutido pelos produtores que necessitam tanto em decorrência de estiagens. Aqui no Sul, a gente tem uma época terrível, doutora Andréa, né? E aí também entra o seguro rural. Então, a gente vê que é um complexo, um negócio muito complexo que envolve muitas situações, é um ambiente externo bem complexo, né? E ainda a gente poderia estar caracterizando um ambiente externo, o que ocorreu depois, o que eu me referi ali foi o que ocorreu antes de entrar na fazenda. As sementes, pesquisas, e o que ocorreu depois, a fazenda fez a produção,
o que seria o ambiente externo? Aí ela já está mais voltada para sua armazenagem, para industrialização, para distribuição, para o comércio interno, para o comércio externo. Então a gente vê que o dono da fazenda ele é obrigado a gerir um negócio com diversas partes e em diversos ambientes, de uma forma que seja transparente, que é o que prega a governança corporativa, né? Que tenha equidade, que tenha prestação de contas, que ele tenha responsabilidade em atuar dentro de princípios éticos, né? De uma gestão corporativa. E aí entra o programa de compliance, ou melhor dizendo, um programa de integridade, que seria a denominação que mais adequada aqui no Brasil, para ajudar a cumprir esses princípios. Então, a governança corporativa ela permite abordar esses temas relativos a estratégias e organizações de uma forma, de uma integração vertical e horizontal entre as pessoas que estão relacionadas na fazenda, né? Através de estudos de contratos, de uma forma mais ampla, e a melhor utilização dos direitos da propriedade ali que o produtor rural vai poder desenvolver. Né? Então, essa cadeia produtiva ela forma uma ampla variedade de organizações que são envolvidas desde multinacionais, indústrias agroquímicas, de processamento, de distribuição de alimentos, né? E os desafios são muito grandes. Né? Então, a empresa do agronegócio ela também ela vai ter que se capitalizar. Daqui a pouco ela vai abrir o capital, e aí como que ela vai se capitalizar? Como é que ela vai fazer essas ofertas públicas iniciais? Nenhuma empresa, nenhum acionista vai querer investir numa empresa que ela não esteja adequada à governança corporativa ou que não tenha um programa de transparência, um programa de compliance. Então, essas situações mostram que o produtor rural hoje ele está envolvido num negócio chamado fazenda, muito complexo, em níveis globais. Né? Então, e foi aquilo mais cedo, né? A necessidade de se adequar até para exportar, né? Até para eles conseguirem exportar. A necessidade de estar em compliance, depois, mais adiante, nós poderíamos falar um pouco sobre o CAMEX, que exige um programa de integridade para as empresas exportadoras, né? E também tem que fazer declarações que a empresa não a terceiros ou para empresas concorrentes. Existe uma série de requisitos a serem cumpridos, inclusive cumprir a lei americana, ver se está de acordo com a lei americana, com a lei da Comunidade Europeia. Então, é bem complexo mesmo em relação às empresas do agronegócio que são exportadoras, né? Maravilha, Marcelo. Não dá para a gente falar de compliance, você já falou de agro, e não dá para a gente continuar a conversa sem falar de ética, né? Que é um dos pilares aí do compliance. Você pode falar para a gente sobre a crise ética no Brasil? Então, foi a crise ética no agronegócio que desencadeou toda essa necessidade das empresas terem um programa de compliance efetivo, as empresas do agronegócio, né? Então, quando a gente fala nessa crise ética no agronegócio, é importante destacar dois casos que são linked case que ocorreu na época, em 2017, ali por volta de 2016, 17, que é o caso dos irmãos Batista e a operação da carne fraca, onde foi descoberto que as empresas estavam adulterando a carne, né? E isso acabou denigrindo a imagem das empresas no mercado internacional e nacional. O que acabou ocorrendo? As empresas perderam valor de mercado. Inclusive, a Bolsa de Valores em São Paulo teve um circuit breaker, né, que é a sua paralisação por 30 minutos. Isso ocorreu
é um dia que é histórico, que é marcado, que não tem como a gente esquecer, 18 de maio de 2017, e ali a bolsa parou de funcionar. Não, as empresas ficaram, a bolsa parou e as empresas tiveram uma queda de valor em suas ações muito danosa, né? E o que que esses casos têm em comum, né? Elas envolvem o agronegócio brasileiro. E o que mais a gente poderia citar aí? Também por não terem um programa de compliance efetivo. Porque se as empresas tivessem um programa de compliance efetivo, com certeza isso não teria ocorrido, né? Então, aí, quando a gente fala na crise ética, a gente precisa também relacionar com a ética empresarial, com a ética dos negócios, né? Significa entender qual é a moral predominante naquela empresa, né? Porque o que é válido na minha empresa, doutora Andréa, pode não ser válido na empresa, na sua empresa. Cada um tem uma ideia do que é uma cultura, um padrão ético, né? Há uma diversidade muito grande sobre isso, né? Então é importante que as empresas discutam, né, qual é a ética nos negócios, qual é o relativismo cultural. Eu pesquisei muito, eu sou um pesquisador sobre ética, foi daí que eu comecei a me interessar por programas de compliance já há algum tempo. E eu tenho um estudo sobre ética empresarial. E ali eu debato muito o que é a ética da convicção, que seria o imperativo da nossa consciência. Mas e a ética que é aplicada nos negócios? É uma ética de responsabilidade. É onde vai ser feita uma análise de risco, né? Então, quando a gente vai tomar uma decisão, um compliance vai tomar uma decisão, um administrador vai tomar uma decisão, qual é a ética que ele vai invocar? Se é uma ética da convicção, que é o que está um imperativo dele, ele acha que aquilo é certo ou é errado, ou se ele acha que é uma ética da responsabilidade, se aquilo ali corre o risco para a empresa, vai afetar a sua reputação. Então é muito importante a gente ter isso aí, fazer essa distinção, porque me parece assim, a gente tem que conseguir aliar as duas, mas a ética da responsabilidade para a empresa, que é uma ética reputacional, é uma situação que tem que ser melhor observada pelo administrador, pelo produtor rural, né? E aí, quando a gente Certo. fala nisso também, já entrando num pilar de um programa de compliance, mas não querendo esgotar o assunto, a gente tem que analisar, fazer um due diligence, que seria uma diligência apropriada. Tem pessoas que consideram como uma prévia diligência. Eu já digo que não seria uma prévia diligência, porque a prévia diligência, você fez aquela diligência e exauriu e acabou, one shot. Não, o due diligence é uma diligência que você faz de forma constante no fornecedor, no terceiro que está aliado, que ele está prestando serviços em conjunto o tempo inteiro. E aí é preciso analisar qual é o código de conduta desse terceirizado, qual é a ética que é aplicada ali. Então, a complexidade é bastante num programa, né? E analisar já essa situação da ética empresarial. Entendi. E falando em compliance já, o que que seria o compliance officer? E quais os requisitos para trabalhar com compliance officer? Pois é, o compliance officer, na verdade, ele é um encarregado de compliance do programa, né? A administração, a alta administração da empresa, eles escolhem quem vai ser a pessoa responsável. Num programa de compliance, numa empresa, tem que ter a pessoa responsável pelo compliance. Não pode se misturar com outras atividades, com outras responsabilidades, justamente para não gerar um conflito de interesses. Porque a parte comercial vai ter um interesse e o jurídico vai ter outro, e o compliance ainda vai ter um terceiro, vai ter uma outra terceira via e vai dizer, olha, isso aqui está atingindo a reputação da empresa, né? Olha, eu estou vendo aqui o professor Franco aqui, mandando uma mensagem aqui para nós aqui também. O Felipe Almeida também entrou.
nossos amigos aí. Então, o que é importante para um compliance officer, né? Que a gente gosta muito de americanizar os termos aqui no Brasil? É o encarregado de compliance, é o encarregado do programa de integridade, né? Ele precisa entender do controle fiscal, como ele vai fazer esse mapeamento de riscos. Ele tem que ser um bom gestor de mapeamento de riscos, né? Ele precisa entender qual é o desenvolvimento de planos de contingência, como ele vai ter que agir em casos de emergência. Eu vi agora situações em decorrência do coronavírus, pessoas estarem muito assustadas, muito preocupadas e sem agir. O compliance officer, em que pese toda essa dificuldade, todo esse isolamento social e esse prejuízo na economia, o compliance officer tem que ter nervos de aço para conseguir determinar o rumo da empresa, para entender quais são os riscos humanos, financeiros, qual o negócio rural vai, o que o negócio rural vai ter que tomar, e sempre primando pela transparência, né, de todos os agentes, de uma forma que ele possa buscar a simetria de todos os agentes envolvidos, terceiros, colaboradores, stakeholders, a alta administração. Então, o que eu acho assim, que é muito importante a gente dizer que o compliance officer ele identifique a missão e os objetivos da empresa rural. Quais são os valores que norteiam a administração nos negócios? Porque daí ele entendendo, ele tendo essa visão e os valores do produtor rural, isso vai facilitar para ele entender quais os objetivos e metas que ele vai ter que trabalhar junto à empresa para erguer os pilares do compliance. Eu trabalho com 9 pilares, né? Tem pessoas que trabalham com 5 e tal, mas o decreto 8420 de 2015, se eu não me engano, é esse o número, que regulamentou a lei de anticorrupção nossa, de 2013, ali trata 9 compliances, né? Então, o papel do compliance officer é ele ajudar a família e outras pessoas que participam nas decisões e estratégias da empresa. Tentar entender qual é a missão da empresa. Isso aí vai ajudar muito a identificar quais são as funções administrativas. Porque cada um sabendo o que tem que operar, o que tem que fazer, já ajuda muito a caracterizar a função e a direção de cada um. Né? Então, sem querer me alongar muito nesse assunto, doutor, assim, é muito importante que o compliance officer ele tenha um bom sistema de comunicação com todos da empresa, desde a alta direção até a pessoa que faz a colheita na terra, né? Mas essa missão de conseguir encontrar essa pessoa é uma missão muito difícil, né, doutor? Porque essa pessoa esse empregado que vai trabalhar nesse escritório, que vai trabalhar com essa missão de implantar o compliance dentro de uma fazenda, por exemplo, ele tem que primeiro se pautar pela ética, pela honestidade, né? E para o empreendedor, para a alta direção ou para o gestor conseguir fazer essa escolha, conseguir saber que essa pessoa vai se pautar de fato pela ética e pela honestidade, é difícil, não é? Então, isso é uma situação que a gente tem que trabalhar muito, né? Hoje, um profissional que trabalha no compliance, ele tem que possuir questões éticas já bem definidas, né, na sua vida. Ele tem que praticar, tem que ser uma pessoa que seja do bem, que entenda que seja do bem, que pratique o bem, né? Ele vai ter um papel muito importante em assegurar normas legais. Então, imagina se ele teve uma condenação, como que ele vai ter condições de agir se a ética dele vai ser questionada, né? Não que ninguém possa vir a mudar e melhorar, mas é uma situação assim que as empresas querem muito saber qual é a ética do profissional que está atuando ali. Porque é um papel estratégico de negócios.
que vai focar em princípios éticos e de transparências. E qual é a razão? É para mitigar exposições ao risco e redução de perdas, de fraudes internas e externas também, né? Hoje eu estava, hoje não, semana passada estava conversando com o pessoal da Comissão Nacional de Compliance, eu falei sobre due diligence nessa ocasião. E ali eu mostrei que um dos maiores riscos para uma empresa são os negócios com terceiros. Então é muito importante que a empresa tenha um profissional, um compliance officer que consiga incentivar o pessoal a levantar essas preocupações, né? E que seja apoiado também. E de uma forma, e outra coisa que também é muito importante, não adianta se criar um programa de compliance e as pessoas, um código de conduta, um canal de denúncia, e as pessoas não terem, vão ser retalhadas se elas fizerem uma denúncia. Então tem que ter uma forma, uma resolução de incidentes e proteger as pessoas que estão brigando pela ética e pela transparência pela empresa. Por quê? Porque a reputação da empresa é um dos ativos mais valiosos, juntamente com o funcionário. Essa dupla é inseparável. Então, pessoas e reputação, para mim, formam o ativo mais valioso da empresa, né, doutora? Então, de um modo geral, seria isso. Oi, diga. O senhor recomenda que seja de qual área esse profissional? Do direito, do financeiro? De qual área? Eu recomendo que o profissional ele tenha que ele seja bem desenvolvido de uma forma ética, que ele tenha condições de analisar a gestão de riscos, né? Então, se ele é de uma área contábil, que é uma área que também é muito importante num programa de compliance, analisar os riscos contábeis, ver por que aquele fornecedor está ganhando tão pouco e não está ganhando de uma forma adequada. Isso aí também não vai abrir brecha para ele ser subornado. Então, são essas situações, é muito importante. Eu acho assim que não existe uma fórmula, assim dizer, uma área específica. Eu acho que o compliance officer, o encarregado de compliance, ele tem que entender do modelo de negócio, ele tem que entender da estratégia comercial, da natureza, e entender a complexidade e a sustentabilidade das atividades, das operações da organização. Isso que é mais importante, é o escopo das relações comerciais, com terceiros também. E aí, se essa pessoa tiver condições de entender qual a cultura para ser aplicada no compliance, é indiferente se ele é do direito, ou se ele é da contábeis, ou se ele é da administração. O importante é ele entender as ferramentas que ele vai ter que utilizar, que é a lei anticorrupção, que são as normas trabalhistas, que são as obrigações legais, que são as obrigações tributárias, que ele vai ter que ter um time para conseguir formar essa equipe dele para dar um suporte para ele conseguir montar um programa de compliance. Então, tem várias situações, porque hoje a gente vê assim, o compliance trabalhista, o compliance tributário. Isso aí não é correto assim a gente entender que é o compliance trabalhista. Não, o compliance trabalhista ele é um pedacinho de um programa de compliance. Ele faz parte de um todo, né? Então é importante que a gente que as empresas tenham uma estrutura organizacional mínima para se ter um programa de compliance, né? E é isso que, ao meu ver, eu discordo do mapa do Ministério da Agricultura nosso, porque as empresas, para participarem do selo Mais Integridade, elas precisam ter um CNPJ. Então, se o produtor rural ele é um produtor pessoa física, CPF, ele não vai poder ser premiado pelo selo Mais Integridade, ainda que ele tenha um programa de compliance bem elaborado, o que é uma pena, né? Outra situação também que um compliance officer tem que procurar entender e fazer cursos e
e especializações. Um que é muito interessante é o sistema da ISO 37301, que é de 2020. Ali trata sobre o sistema de governança de compliance. Como vai ser implementado, como vai ser mapeado os riscos. Então, são diversas situações que uma pessoa que quer atuar no compliance, que ela tem que agregar uma cultura, uma multicultura, né? Para poder conseguir cumprir os requisitos da empresa, que é manter a reputação sempre em primeiro lugar. E isso, para mim, é o mais importante. Então, o essencial num programa de compliance é justamente sistematizar riscos. Quais são os seus objetivos? Quais são as suas obrigações? E, a partir disso, entender todas essas temáticas, trabalhista, ambiental, tributária, licenciamentos, exportação, o que a empresa tem que fazer para exportação. E aí eu gosto de trabalhar um programa de compliance, eu gosto de dividir ele em 4 grandes grupos, que são os grupos que se trabalham para certificações. O selo Mais Integridade, o selo Café, quais são? Anticorrupção, obrigações legais, sustentabilidade e responsabilidade social. Se a pessoa conseguir desenvolver esses desafios num planejamento de retornos de informação para cada um desses eixos, vai ser um programa que ele vai se autoalimentar. Por que eu digo assim, o que é um programa de informação? No início, quando eu falei do meu livro, o que eu criei foi um programa de informação, de retornos. Ou a gente vai ali e vai alimentando o sistema. E o sistema ele vai te autodizendo se tu está correto, qual o caminho que tu tem que ir. E aí tu vai gerando relatórios para poder analisar. Então é bem interessante, né? No caso da anticorrupção, o que a gente tem que trabalhar? Práticas de integridade. Boas práticas de integridade. Obrigações legais. Cumprir a legislação. Sustentabilidade. Aí a gente entra em dimensões econômicas, que seriam processos de produção, ver se está adequado, se tem as licenças ambientais obrigatórias, né? Se há necessidade do ecossistema manter a capacidade de funcionamento, se vai ter que fazer mudanças ambientais. E o outro pilar que também é muito importante, e eu sempre digo, que é um ativo da empresa, é a responsabilidade social com os trabalhadores. É analisar se o trabalho está adequado dentro dos direitos humanos. E aí a empresa vai estar no caminho certo, né? Então, esses, assim, a grosso modo, assim, seria uns pilares, assim, os eixos, melhor dizendo, para não confundir com os pilares do programa de compliance, são os eixos de um programa de compliance que eu nominei para atingir objetivos principais, que são abordar o comportamento da empresa, abordar a cultura, né, e considerar se há possibilidade de desvios intencionais. Como funciona a cadeia produtiva do agronegócio no que tange a ética, a integridade e, mais importante, através desse programa de compliance, através desses monitoramentos, o mercado vai entender como a empresa está sinalizando, como o produtor está sinalizando, como é aquela atuação, como é aquele comportamento, inclusive internacional. Por que algumas empresas têm mais sucesso que outras de uma forma internacional? Porque tem essas dimensões bem esclarecidas em referente ao compliance. O Franco está dizendo aqui o perfil do empresário, né? É muito importante, né, Franco? Sim. O pessoal tem interagindo aqui bastante, tá? Tô gostando de ver. Vários comentários aqui. Depois a gente tira um tempinho para ver sobre esse no final. Obrigado, Priscila. A Priscila que está dizendo excelentes considerações. O Franco também. Muito obrigado, Franco.
O senhor tem mais alguma coisa para falar sobre certificação ou a gente pode ir adiante? Não, a gente poderia falar um pouquinho sobre certificações, né? O que que é uma certificação? O que que visa uma certificação, né? A certificação nada mais é do que uma mensagem para o mercado, uma mensagem para os stakeholders, para o consumidor, principalmente para o consumidor, que ele está protegido, que não vai ter fraudes, que as atitudes são corretas, que ele vem praticando atitudes de acordo com a legislação perante clientes, funcionários, fornecedores, né? Então é toda uma cadeia também que a certificação acaba abrangendo, vai mostrar para a comunidade que a empresa está de acordo, né? E aqui no Brasil, esses tempos eu estava fazendo uma pesquisa sobre certificações e eu descobri que a primeira certificação foi sobre produtos orgânicos, que hoje também é muito exigida e está muito louvada hoje, né? Os produtos orgânicos, né? As pessoas gostam muito. E foi pela Cooperativa Ecológica Colmeia, em 1992. E as pessoas começaram a certificar, mas o que ocorreu? Eram pessoas que vinham da Europa e viram que lá já havia uma certificação de alguns produtos orgânicos, né? E isso foi através do regulamento, se alguém quiser pesquisar, foi através do regulamento 2091/92, que tratava das certificações no agronegócio lá na Europa. Então, essa foi a primeira certificação. Hoje em dia, certificações são muito importantes. A doutora Andréia, que trabalha no mercado do café, sabe mais do que qualquer um como são importantes as certificações no café, para poder exportar, para poder vender e até para o consumidor. Até agrega valor ao produto, uma certificação, né? Nós temos a Rainforest Alliance Certified, né? É isso, doutora? É, isso mesmo. Como é que é? Eu até anotei aqui. Rainforest Alliance Certified. O que busca isso aí? Busca a preservação ambiental, essa certificação. Se o produtor tem essa certificação, quer dizer que ele não está destruindo o meio ambiente. E hoje em dia, a pegada ambiental, a sustentabilidade é muito forte com o consumidor, né? Essa certificação também vai dizer que ele não está extraindo madeira, que ele está de acordo com a expansão agrícola, pecuária e de turismo, que ele não está afetando nenhum desses eixos, né? Então, isso são levados em consideração em rigorosos padrões de sustentabilidade, né? Outra certificação também que é muito importante é o TZ Certified. Também é um programa mundial que, se eu não me engano, essas duas certificações elas foram unidas, né? E essa aí oferece uma segurança na cadeia de todo o café. Toda a rastreabilidade do café, do grão até o torresmo, né? O torcefador, né? Que se diz aí, que é o termo técnico. Então é muito importante também. E as empresas aí em Minas Gerais aí, elas são... Deixa eu ver aqui o que diz. Quem se lembra dos casos dos ursinhos Arbibon? Depois conta aí para nós, Ana Carolina, por favor. Sim, Ari. Então, é muito importante. No café nós temos quatro. Eu tenho mapeado 4 certificados no café, certificações. Outra também que eu poderia aqui chamar a atenção é o Fair Trade Coffee, que esse trata do movimento social em comércio internacional, se as cadeias produtivas estão de acordo com procedimentos éticos, né? E esse certifica Minas também, que é um certificado local aí das empresas aí de Minas, claro que é para todo o Brasil, mas partiu aí de Minas Gerais, né, doutora? Que também certifica que as propriedades estão de acordo com as exigências do comércio internacional. Então é muito importante. Isso só na seara do café. Cada área tem as suas certificações. Também é importante a carne. Eu que sou aqui do Sul, gosto de um bom churrasco, né?
é importante que as empresas que atuam na pecuária tenham essa certificação se elas querem exportar, né? Sem essa certificação, elas não vão poder exportar, que é o Sistema Brasileiro de Identificação e Certificação de Bovinos e Bubalinos. É muito importante essa identificação. Como os animais estão sendo tratados, quais são as exigências, né? Padrões de rastreabilidade. Essa certificação é pelo mapa, ela vai te falar isso aí. E quem faz essa certificação é o Serviço Brasileiro de Certificações, né? Empresas credenciadas que realizam esse trabalho e atualmente eu acho que já estão atingindo umas 900 empresas que já foram certificadas, né? É muito, muito interessante, né? Então, além dessas certificações, tem os requisitos para exportação, né? Como funciona as exportações de carnes, né? Se ela tem a nota fiscal, se ela tem o registro de exportação, se ela tem a autorização do IBAMA quando se trata de espécie controlada. Enfim, existem muitas obrigações, né? E eu gostaria também de falar que é um assunto que eu bato muito também, é o cross-compliance. O que é o cross-compliance? Foram entidades nos Estados Unidos e na União Europeia que realizavam, organismos que realizavam fiscalização periódica para saber se aquela empresa estava de acordo com a anticorrupção, com a sustentabilidade, com a responsabilidade social, se elas estavam recolhendo os tributos, se elas tinham as licenças. Ali na década de 80, na virada de 70 para 80, essas empresas ganhavam um selo que estavam atuando de conformidade, que seria o cross compliance. Então, esse cross compliance, o que é? A conformidade cruzada. Você mostra que está de acordo e, do outro lado, o Estado, a administração pública, vai te dar benefícios premiais, vai te dar isenções tributárias, vai te dar descontos para licenciamentos, ele vai te dar benefícios que a própria cadeia vai gerar. Então, isso seria o cross compliance. O que eu não vejo aqui no Brasil. Eu acho muito interessante o selo mais integridade do mapa, mas é um selo mais a nível de reputação. Não é um selo que vai te trazer uma sanção premial. Ele vai te dar uma condição premial, que a empresa está de acordo, vai te dar uma condição melhor no teu ativo, mas não vai te dar um benefício tributário. Então, nós que atuamos nessa área do compliance no agronegócio, nós precisamos bater nisso e mostrar o caminho do cross-compliance para a administração pública para que mais empresas do agronegócio venham estar em conformidade. Porque hoje, o que as empresas não estão em compliance, não fazem um programa de integridade? Porque elas acreditam que é um custo, que é mais um custo, que elas têm todo um custo social, todo um custo tributário, e não sobra para fazer um programa de compliance. Então é muito importante a gente bater em cima disso aí também. Nós temos 10 minutos para você encerrar a sua fala e 5 minutos para a gente fazer o sorteio. Nossa! 15 minutos no... Doutora, o que eu tinha combinado para hoje, eu não consegui nem ir na metade ainda, né? É disso, a gente vai fazer outra live. Eu não consegui nem ir na metade. O que tu achas? Vamos falar um pouco sobre anticorrupção? Acho que a gente já falou. Vamos falar um pouquinho sobre exportações. Oi? Pela parte final que a gente tinha comentado, sabe? Tá. Os pilares do compliance. O que eu queria dizer também, que eu acho que é muito importante que o proprietário rural, que o produtor rural entenda que ele precisa fazer um cadastro de ambiente, um cadastro ambiental rural, o CAR. Sem esse cadastro, ele não vai conseguir operar. Ele tem que mostrar ali, comprovar a propriedade ou a posse, a identificação do imóvel, né? Fazer a descrição, o descritivo memorial, para mostrar que ele está adequado de forma
as condições de sustentabilidade também, né? Então, o que eu acho interessante a gente falar, como a gente está falando para um público aí que é exportador, pelo que eu vi ali o perfil, as pessoas que estão entrando, conheço algumas pessoas, falar um pouquinho sobre exportação. Quais são os cuidados que um exportador no agronegócio tem que fazer, tem que ter? Ele tem que cuidar muito com os convites, com os brindes ofertados, porque isso lá fora pode ser considerado uma vantagem indevida para um funcionário público estrangeiro. Então, tem que tomar muito cuidado com a legislação brasileira e com a legislação estrangeira. É muito importante isso. E aí, além disso, é importante também o exportador conhecer a resolução do CAMEX 88 de como se trata a corrupção de funcionários públicos no estrangeiro. É muito importante. Como está faltando muito pouco tempo aqui, né? O que eu gostaria de deixar aqui também, falar o que um compliance no agronegócio tem que fazer agora nessas questões do Covid-19. Não baixe a guarda. Não vai ser por uma situação do Covid que nós vamos baixar a guarda. É necessário continuar fazendo avaliação, monitoramento das transações, de doações. Nesse período está havendo muitas doações. É importante que se faça esse mapeamento de que forma foi feita, para que não gere uma vantagem indevida. Também é importante avaliar terceiros e a renegociação de contratos, se é possível, né? E como se intensificou a relação com os agentes públicos. Isso é muito importante também, porque esse new normal das atividades, por compliance, continua a mesma. Mapeamento de riscos em prol da reputação da empresa, né? O que mais que eu poderia falar, doutor, agora? Então, para finalizar e a gente abrir um pouquinho aí para a conversa e fazer o sorteio, poderíamos falar, eu disse que eu ia dar algumas dicas sobre os benefícios do compliance no agronegócio. Pode ser, doutora? Quanto tempo nós temos? Sim. Nós temos 8 minutos. 8 minutos. 8 minutos para você acabar de falar, depois mais 5 para fazer o sorteio. Tá, e eu quero te ouvir um pouquinho também, doutora Andréia. Não, a palestra é sua. Eu tô só te Tá ouvindo. bem. Muito obrigado. Mas eu queria saber aí um pouco da situação do compliance para as empresas exportadoras no café. Vai ficar para uma próxima oportunidade, então. Bom, o que é importante assim hoje? Um programa de integridade. Se um produtor rural não tem um programa de integridade, ele não vai conseguir a liberação de crédito rural. É muito importante que ele mostre que ele tem a regularidade ambiental do imóvel rural. E isso aí se demonstra através de um programa de compliance, através das licenças ambientais, através daquele cadastro ambiental que eu tinha falado. Então, assim, se ele não tiver esse cadastro ambiental rural, ele não vai conseguir crédito bancário. É algo que é muito importante falar também. Em relação à transferência da propriedade rural, eu não quero mais ser produtor rural, eu quero vender para terceiros. É importante que a propriedade tenha sido feito o cadastro dela no Sistema Nacional de Cadastro Rural e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. E assim seja feita a emissão desse cadastro, desse certificado de cadastro de imóvel rural, o CCIR. Né? Porque se não tiver esse cadastro, ele não vai conseguir fazer a transferência da propriedade rural. É muito importante também. Um outro... É o ITR e o CCIR. Isto. E outra situação que também é muito importante para quem quiser participar de licitações do próprio mapa, quiser ser fornecedor do mapa, é preciso ter um programa de compliance para contratos acima de 5 milhões.
Então, se a empresa não tiver um programa de compliance, não vai conseguir trabalhar com o mapa, não vai poder participar de uma licitação do próprio mapa. Então, seriam essas considerações. Gostaria também de dizer alguns outros benefícios. Que o compliance ele é importante para a consolidação de uma livre iniciativa da concorrência. Ele é importante para a preservação da integridade civil e criminal da organização. Isso é muito importante. Não tem preço para a alta administração e para os colaboradores. Preservar a integridade, né? Isso, um programa de compliance, ele acaba valorizando a marca da empresa, né? E por fim, o que eu gosto sempre de dizer, faça o certo, mesmo que não tenha ninguém olhando. Porque as pessoas acham, não tem ninguém vendo. E é aí que eu digo, um compliance officer, ele, para atuar, tem que ter essas questões éticas bem definidas. Por isso, faça o certo sempre. Doutora, consegui cumprir o prazo? Conseguiu, a gente ainda tem 9 minutos ainda. Deixa eu só levantar uma questão com você que a gente já falou hoje mais cedo, sobre a questão do trabalho análogo à escravidão, que é um ponto importante para os cafeicultores. Sim, é muito Né? importante. O escravo análogo é tão importante que o mapa exige, para a participação da premiação Selo Mais Integridade, uma declaração da empresa que ela nunca foi condenada à escravidão, a empregos análogos à escravidão. É muito importante. E isso, num programa de compliance, é tão importante que as empresas hoje, se tiverem atuando assim, elas estão fora do mercado. O próprio mercado vai se regular e não vão acolher o produto dessa empresa que pratica situações de trabalhos análogos à escravidão. Exatamente. Isso até para fins de exportação, né? Para agregar valor ao produto do cafeicultor, né? Ele tem que Nós obedecer mesmo poderíamos essa. falar, né, doutora, um pouco sobre, não vai dar tempo, né, mas é importante que o produtor rural, que é a empresa do agronegócio, tenha conhecimento da NR33 do Ministério do Trabalho, que ali disciplina várias situações do trabalho rural, né? Tem a NR31 que fala sobre o confinamento também. Tem uma NR15, se eu não me engano, é a número 15, que trabalha sobre trabalhadores que ficam elevados em altura, né? Então, é muito importante conhecer a NR, mas assim, no agronegócio, num programa de integridade, é importante conhecer a NR31 e a NR33 e poder entender quais são os riscos que o trabalhador está inserido numa atividade agrária, né? É muito importante. Eu acho que o nosso trabalho como operadores do direito, doutor Marcelo, inclusive, é isso na cabeça do produtor rural, a importância do compliance, porque o compliance leva à ética. Né? E a questão da ética para melhorar o Brasil é de suma importância, o senhor concorda? Plenamente, plenamente. Através da ética, nós vamos ter uma concorrência mais forte, pautada na transparência, né? Me parece que nós não escapamos disso, né? E hoje o Brasil precisa exportar para ter divisas, para ter valores, né? Para ampliar postos de trabalho também, né? Nós precisamos alimentar o mundo e vai ser através da ética, da sustentabilidade, do rastreamento, rastreabilidade dos produtos que nós vamos conseguir cumprir essa coisa que é muito forte do brasileiro em relação ao agro, né? O agro está muito inserido no nosso país, né? Nós somos uma potência no agro, né? E a gente precisa acabar com a fama ruim que a gente tem, né?
porque, infelizmente, lá fora a gente tem uma fama ruim, né? Como latifundiários que não respeitam a legislação trabalhista, ambiental, e eu acho que o compliance ele vem para isso também. É muito importante, né? É muito importante, porque essa história do jeitinho brasileiro, como nos prejudicou, né? Na década de 70, 80, 90, mas é antes tarde do que nunca, né, André? Temos que abrir os olhos e Sim, mudar essa cultura, né? Essa mudança de mindset, né? É isso que a gente precisa entender. E a gente começa por fazendo isso. no nosso círculo de amizade, né? Vamos lá para o sorteio? Vamos lá Que pro na sorteio. verdade nem é um sorteio. Olha, vou mostrar aqui o livro. Quem aguentou? Ó, nós temos 26 pessoas. Esse é o livro que eu escrevi. Uma parte da pesquisa foi feita em Berkeley, lá, na Califórnia. Na parte de. Eu pedi, ele não quis me dar. Não, mas é que não Eu te estava de pedi. acordo com os critérios, né, André? Mas eu posso te dar por uma outra situação, né? Mas não pelos critérios de hoje, né? E aí, tu quer falar para o pessoal como é que vai ser o sorteio ou tu quer que eu conte? Pode ficar à vontade. Não, o sorteio vai ser da seguinte forma: a pessoa que estiver de aniversário hoje e que participou tem que fazer um print da tela nossa, aqui da live, mandar uma cópia que está de aniversário hoje, de algum documento, para o Instagram da Comissão Nacional da Mulher, do UBAL, vai ganhar o livro, aí eu me encarrego de enviar. A André vai me dizer quem foi o ganhador, e aí eu me encarrego de encaminhar o livro para a pessoa pelo correio. E se não tiver ninguém fazendo aniversário hoje, o que fez mais próximo, né? O que fez mais próximo, né? Eu acho que é uma situação justa, né? Aí a gente vai analisar Eu acho 2 dias, 3 dias do dia de hoje, né? Olha quem ali, ó, eu, a Kelly Souza tá rindo aqui, né? A Ana tá chorando também. É, mas foi uma forma, né? a Porque não teria como a gente fazer um sorteio de número aqui, né? Acho que é uma. Roberta é por quê, Roberta? Que dia que você fez? Eu sei que na comissão tem várias meninas que fizeram aniversário agora recente. Vamos ver quem que vai ser. Mas tem que mandar um print que assistiu, né? A Andrea vai confirmar. Exatamente. Doutor, muito obrigada. Foi um enorme prazer tê-lo aqui com a gente. Esse tema é um tema muito caro, muito importante para nós, operadores do direito, para o agronegócio de uma forma geral, porque ele agrega valor ao produto do agricultor, né? E acho que nós, operadores, podemos fazer um bom trabalho aí pelo Brasil, levando, incutindo na cabeça das pessoas o compliance. Muito obrigada. Vamos fazer outra live, o senhor concorda? Vamos fazer Concordo, outra live? concordo. Esse assunto é um curso que eu desenvolvi. Além de eu aplicar, eu desenvolvi um curso de 8 horas. Eu tentei resumir em 1 hora, Andréia. Ficou muita coisa para É, trás, né? Então vamos ver se a gente faz uma outra live aí e a gente sorteia um outro livro daí também, tá? E aí talvez ótimo. tu já tenha ganho o teu também, Andréia. Tu conseguiria fazer Espero, um né? print aí dessa tela nossa aí? Tem sim. Tu me manda depois? Deixa eu fazer agora. Faz mais um para garantir, vamos ver. Tá. Eu que agradeço. Agora a audiência vai cair, né? Porque já foi feito o sorteio. Eu sei que as pessoas não estavam pelo assunto, né? Estavam pelo sorteio do livro, hein, André? Pronto, estamos acabando então. Muito obrigada, viu? Boa noite a todos que estiveram aqui. É um tema muito palpitante, né? É muito bom mesmo. Vamos ver se a gente consegue fazer um congresso aí ao vivo aí com todo mundo, Claro né? que não, estávamos Presencial no aí para não assunto, foi passar muito bom. Muito obrigada, esse viu, Marcelo? Covid Um aí, grande essa abraço. pandemia, né? Agradeço demais o Com certeza. convite, para mim foi muito legal ter conversado com vocês. Eu acompanho de perto a comissão e tenho aprendido muito com todos vocês. Contigo também, André, adoro muito as tuas Vamos sim. lives. Muito obrigado.
né? E agradeço a participação de todos aí